Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de erros comuns que vocês fazem ao solicitar a aposentadoria por invalidez e como você vai evitar. Fica comigo nesse vídeo até o final. Antes, eu preciso me apresentar, os são novos aqui no canal. Eu sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário. Estou aqui para te ajudar, meu jovem gafanhoto, trazendo vídeo todos os dias informativos para você, para te ajudar aqui a conseguir o teu benefício previdenciário e assistencial. Você sabe que eu sou Renata Menegassi, especialista em direito previdenciário, e eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser contar com a minha ajuda, existe um link na descrição do vídeo. Clica lá no Advocacia Menegassi que você já fala com os meus colaboradores. Vamos falar de aposentadoria por invalidez. Tem muito vídeo nesse canal sobre aposentadoria por invalidez, uma playlist imensa, mas hoje a gente vai falar dos erros comuns ao fazer o requerimento de aposentadoria por invalidez. E o primeiro erro comum é não apresentar laudos médicos claros e completos. O INSS precisa de uma prova robusta, uma prova forte, uma prova que não tem jeito dele falar não para você, de que existe uma incapacidade total para o exercício do seu trabalho, permanente para o exercício do seu trabalho, e que você não consegue ser reabilitado, insuscetível de reabilitação para uma outra função, para uma outra atividade que te garanta a renda. Então, os documentos médicos têm que trazer isso. Prazo indeterminado, afastamento por 3 anos, não tem mais tratamento possível para isso. E todos os exames, todos os atestados médicos, eles têm que estar se conversando, eles têm que comprovar que você tem uma incapacidade total e permanente. Não adianta você fazer requerimento de aposentadoria por invalidez se seu atestado médico é de 30 dias, 60 dias. O médico do INSS não vai te dar. Ele só vai te dar se você trouxer provas robustas, provas fortes, que existe uma incapacidade e que ela vai perdurar, que vai ficar um tempo com você, um longo prazo ou para sempre. Aí você consegue a aposentadoria por invalidez se você tiver esses documentos médicos. O segundo erro é não fazer prova do vínculo com o INSS, não comprovar que você estava contribuindo ou dentro do período de graça. Normalmente, a maioria dos segurados que são carteira registrada não tem esse problema, mas se a empresa não comunicou o registro, você tem que levar a carteira de trabalho. Por exemplo, se a empregadora doméstica não comunicou o vínculo com a empregada doméstica, também tem que levar a carteira de trabalho. Então, você tem que se preocupar, antes de fazer o pedido de benefício por incapacidade, olhar no seu extrato previdenciário como que ele está. Se ele está organizado, se você tem a prova do vínculo com a Previdência Social ou não, se está todo desorganizado, se às vezes você fez contribuição com o número errado ou qualquer coisa assim, se o teu empregador não comunicou à Previdência Social que você está registrado, se você é trabalhador especial, trabalhador rural, você tem que comprovar essa situação com documentos hábeis que comprovem que você é segurado especial, que você é trabalhador rural. Se você, por exemplo, estiver no período de graça, comprove período de graça, leve a carteira de trabalho. Se você recebeu o seguro-desemprego, você tem a extensão desse período de graça por 12 meses, podendo ficar sem pagar o INSS e tendo direito aos benefícios do INSS por mais 12 meses. 12 meses normalmente, facultativo é 6 meses. No caso de desempregado, também cabe para o contribuinte individual, mais 12 meses. E se você pagou mais de 120 meses, se você teve registro, se você pagou o INSS com o carnê, com o seu MEI, se você tem pago o INSS por mais de 120 meses, você tem direito à extensão por mais 12 meses. Então, você pode aí ter direito aos benefícios por incapacidade por até 36 meses sem pagar um único real para a Previdência Social, mas você precisa comprovar isso. Ficou desempregado, precisa da extensão de 12 meses do desemprego, quando você for fazer o requerimento da sua aposentadoria por invalidez, você traz o comprovante de requerimento, de abertura, de recebimento do seguro-desemprego para você ter esse benefício de extensão da qualidade de segurado, de extensão do período de graça.
O terceiro erro é você não se prepara direito para a perícia médica. Existe uma playlist imensa de perícia médica. Vocês acham que o médico quer ouvir vocês falarem da doença. E não é isso que o médico do INSS quer ouvir você falar. Ele sabe da sua doença, ele tem informação médica como clínico geral, e ele tem informação como perito do INSS. Então ele está ali não para avaliar a sua doença. Por isso que você não precisa se preocupar para o caso de, por exemplo, o perito ser dermatologista e você tá com uma doença ortopédica, por exemplo. Porque, na verdade, o perito ele não tá ali para avaliar a sua doença, a sua alergia ou a sua lesão ortopédica. Ele está ali para avaliar os seus documentos e para verificar se existe incapacidade total e permanente para o trabalho. Ele tem informação suficiente para verificar a incapacidade e não a doença. Por isso que eu sempre falo, a doença pouco importa. Existe incapacidade para o trabalho, você tem direito aos benefícios por incapacidade. Não existe incapacidade para o trabalho, você não tem direito aos benefícios por incapacidade. Então, o terceiro erro que vocês fazem é não se preparar para a perícia, não organizar os documentos, não decorar os fatos que você precisa falar para o médico, que quando a sua lesão começou, quando a sua doença começou, quais os tratamentos que você teve, quanto tempo que você ficou afastado, como que você voltou para a empresa, por que que piorou e por que que não piorou. E o quarto erro é vocês desistem. Muita gente, 30% dos segurados que recebem uma negativa do INSS, o que acontece? Eles não buscam a via judicial ou recurso administrativo. Eu não recomendo recurso administrativo, por quê? Porque só cabe em casos muito específicos. Normalmente, para negativa de incapacidade, ele não é tão bacana, porque a taxa de concessão de benefícios por recurso administrativo é de apenas 11%. Se você for para ação judicial, se você for para via judicial, você sobe para 50% e não perde o tempo do recurso administrativo, mas você pode fazer recurso administrativo e, se você não quiser fazer recurso administrativo, você vai procurar um advogado da sua confiança e especialista em direito previdenciário para que ele faça o quê? Para que ele faça a ação judicial para você contra o INSS de aposentadoria por invalidez. Então, os grandes erros que vocês cometem são esses. Eu espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Vocês sabem que eu agradeço demais vocês ficarem no vídeo comigo até o final. Vou pedir o quê? Novamente, para que você deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Se você quiser me seguir lá no Instagram, o meu usuário é @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer tê-los aqui comigo no YouTube e lá no Instagram.